Fala meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Gui Monteiro, sou um artista independente que estou em busca de ser reconhecido pelas minhas músicas, estou em busca de ser reconhecido não só pelas minhas músicas, mas também espalhando a mensagem de Cristo e, como principal, espalhando a verdade e a esperança que nós devemos viver, que é aguardando a volta dele, que nesse mundo aqui a gente já sabe que a gente é apenas peregrinos, nós somos apenas passageiros nesse mundo. Beleza? Mas é importante que enquanto a gente esteja aqui nesse mundo, a gente tenha algo chamado propósito, que é exatamente nesse vídeo que eu quero falar. E acredito que a melhor forma da gente entrar nesse assunto é eu contando uma história para vocês. Há um mês, 2 meses atrás, eu tava fazendo um propósito com Deus de acordar de madrugada para orar, e Deus estava falando muito comigo em todos esses dias que eu estava fazendo esse propósito. E nesse determinado dia, eu acredito que era um final de semana, eu decidi não sair de casa, fiquei em casa porque estava nesse propósito e fui dormir, beleza. E teria que acordar de madrugada, fechou. Fui dormir, só que aí entra o primeiro ponto de que Deus está na parada, está na jogada. Eu fui dormir, beleza. Quando eu acordei, eu não acordei por conta do timer que eu tinha colocado para acordar de madrugada. Eu acordei porque Deus colocou um pensamento na minha cabeça. Foi muito louco isso. Foi muito louco mesmo. Tô até procurando para ver se eu encontro o computador, mas eu vou colocar, dar um jeito de mostrar depois, tanto no meu Instagram. Eu já fiz um outro vídeo que eu mostrei exatamente o minuto que eu acordei, porque quando eu acordei, eu tive esse insight, esse pensamento de exatamente em relação ao propósito. Um dos motivos que eu estava fazendo esse propósito com Deus, né? Eu estava em busca de entender qual era o meu propósito em Cristo, enfim, nessa vida, e Deus falou exatamente comigo sobre isso. E ele me deu uma passagem, a passagem de Pedro, em que Pedro está tentando andar pelas águas e pede, né, na verdade, para Deus, para Jesus, para ele andar também sobre as águas. E Jesus fala: venha. Aí Pedro sai do barco e começa a caminhar em direção a Jesus, né? E nessa que ele tá caminhando, ele tá tudo bem, e aí ele começa a olhar para as coisas e começa a afundar. Começa a olhar para as ondas, para tudo movimentando, o quanto que deve ter sido louco, ele andando sobre as águas, algo que ninguém nunca tinha feito. E aí ele começou a afundar. Nisso que ele começou a afundar, quando ele estava quase se afogando, Deus deu a mão para ele e puxou ele debaixo da água, né? E aí ele falou: não, você tá comigo, tal, os beleza, foram pro barco e ficaram tranquilos. E daí entra o ponto principal que eu quero entrar aqui com vocês, que é o seguinte: para você entender qual é o seu caminho que você deve seguir, para você entender aonde você deve ir, qual é o seu propósito com Cristo e, enfim, qual é o seu objetivo, né, de vida, você deve estar próximo de Deus. Porque o quê? Se Pedro tivesse tentado andar sobre as águas, ele poderia até tentado andar. Beleza, ele poderia até ter conseguido andar sobre as águas se Deus permitisse. Só que quando ele começou a afundar, o que aconteceu? Quando ele estava quase se afogando, Jesus, que estava próximo dele, deu a mão para ele e puxou ele e ajudou ele e não deixou ele afogar. É exatamente assim na nossa vida. Se a gente não tiver com Jesus e com a palavra próxima da gente sempre, a gente pode estar no caminho que for. Se a gente não estiver perto de Deus, se a gente não estiver perto de Jesus, não tem como ele nos direcionar, não tem como ele nos ajudar. Porque imagina comigo, se tá eu aqui e Jesus está do meu lado, e a gente começa, o nosso objetivo é chegar na câmera aí, a gente começa a andar junto, Jesus está aqui do meu lado, tomara que esteja mesmo, mas enfim, tá andando comigo, a gente tá andando junto aqui, beleza, se teve alguma adversidade aqui no meio, nesse caminho daqui para ir, ele vai chegar em mim e falar: ó, filho, é por aqui, beleza, bora dar uma voltinha aqui, beleza, tamo aqui, chegamos. Agora imagina, se eu tô aqui, Jesus está aqui, o meu objetivo é chegar aí, que é onde Jesus quer que eu chegue. Se eu começo a fazer isso daqui, e começo a ir para esse caminho, e ele começa a ir reto, como é que ele vai chegar no meu ouvido e falar: filho, é por aqui? Porque não tem como, porque se eu tiver no mesmo caminho que ele pode chegar em mim e falar. Só que se eu estiver indo para outro caminho, e ele estiver indo no caminho dele, estiver indo no caminho certo, né, que é o caminho que ele quer que eu siga com ele, não tem como ele chegar em mim e querer me ajudar. Porque, primeiramente, eu tenho que querer estar com ele para querer ser ajudado. E isso se encaixa com qualquer coisa na nossa vida. Se você está pedindo ajuda para Deus para
para escolher se você vai mudar de cidade, por exemplo. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer para tomar a atitude certa é ajoelhar no chão, ó, ajoelhar o joelho no chão. É ajoelhar e pedir sabedoria para ele te entregar qual lugar, qual a cidade que você deve mudar. Da mesma forma, casa. Pô, quero mudar de casa, beleza. Vai mudar de casa. Só que você tá buscando entender se é isso que Deus quer para você mesmo? Porque às vezes é o que você quer, só que não é o que Jesus e Deus têm preparado para você. Às vezes, aos nossos olhos humanos, os nossos olhos, a gente acha que algo já está muito perfeito ali, e se for daquele jeito, está perfeito. Só que na Bíblia fala que os sonhos de Deus são, os planos de Deus são maiores que os nossos, são maiores que os meus. Então, se a gente tem algo que já está bom ali, preparado para a gente, e a gente acha que é aquilo, Deus tem algo muito maior preparado para nós, muito maior. E aí entra o ponto principal. Gui, como eu fico próximo de Deus sempre? Como eu faço para estar próximo de Deus? E essa história que eu contei já explica como. Como que você vai estar próximo de Deus? Buscando a palavra de Deus, sentando, estudando, estando próximo sempre, estando carregando a sua cruz, sempre carregando a sua cruz, e não carregando a sua cruz pela metade. Na Bíblia diz, Jesus diz, né, aos seus discípulos e todos aqueles que estão o seguindo, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, para você entender qual o propósito que Deus tem para você e para você conseguir ouvir o que Deus tem para você, para isso acontecer, vocês têm que estar próximo dele. Você estando próximo dele, como você faz isso para estar próximo dele? Você precisa estar no caminho dele. E onde está o caminho dele? Qual é o caminho dele? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Se eu for listar todas as coisas aqui, eu não acabo, mas você tem que seguir o caminho de Deus, tem que seguir o caminho, não tem erro. E automaticamente, quando você está seguindo o caminho de Deus, quando você está seguindo os princípios bíblicos, os princípios que Deus determinou, que Jesus determinou quando ele veio à Terra e falou os seus mandamentos, ele falou exatamente, se você quer estar comigo, se você quer andar em disciplina e justiça, você tem que fazer isso daqui. E na Bíblia diz, muita gente, na Bíblia também diz, né, que o caminho da vida é largo. Então, não tem muita coisa. Tipo, você pode fazer tudo o que você quiser. Só que a vida com Deus é estreita. Todas as coisas você pode fazer. Só que nem todas as coisas são listas. Mas nem todas as coisas lhe convêm. E é aí que entra o ponto. Para você estar próximo de Deus, você não pode estar com um pé no mundo e com um pé em Cristo. Você tem que estar focado nele. E eu sei que muitas vezes é difícil. Para mim também é difícil, sou jovem. Pô, muita gente aí, hoje em dia o mundo tá cada vez mais difícil, né? Mas a gente tem que sempre manter os olhos em Cristo, né? E é aquela coisa, viver na esperança de que esse mundo é passageiro, mas enquanto a gente estiver aqui, na Bíblia diz que se você buscar primeiramente o reino dos céus, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então busque a Deus em primeiro lugar, busque a palavra, que dessa forma você vai estar no caminho dele, e desta forma você vai encontrar o seu propósito em Cristo, o seu propósito na sua vida. E isso serve, se você está aqui ainda e você não acreditar em Deus, serve para você também. Se você andar nos caminhos certos, porque Jesus, você pode ser o que você for, só que Jesus, é inegável que ele foi o maior homem da história em relação à sabedoria, aos ensinamentos. Isso em qualquer religião se admira quem foi Cristo. E então, isso se encaixa com qualquer coisa. Se você quiser encontrar o seu propósito, você tem que estar no caminho certo. Independente do que você acredite, esteja no caminho certo. Mas, agora eu estou falando para os meus irmãos em Cristo. Busque a palavra de Deus, busque Jesus Cristo, que dessa forma você vai estar no caminho dele. E é o seguinte, como sempre aqui, vou cantar um pouquinho da minha música que eu lanço depois de amanhã. O nome dela é Calmamente Ele Vem. E é exatamente uma música que... uma das primeiras músicas, um dos primeiros louvores que eu fiz, e tô lançando agora. Eu lanço ela depois de amanhã. Ela é assim. Calmamente ele vem, vou soprar numa brisa leve e calma, não há nada igual. Tão amoroso tu és, independente do que faço contra ti, você me amou. Então se me abraça, me dá mais uma chance de poder te encontrar e te pedir perdão pelas coisas que eu fiz, sei que não foi em vão.
Valeu, a música foi essa, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que Jesus abençoe todos vocês e busque Deus em primeiro lugar, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. É nóis, valeu, tamo junto, Deus abençoe e é só o começo. Valeu.